A arquitetura, ela evoluiu muito rápido, mas também a renderização evoluiu muito rápido. E daí a gente tem o lance da inteligência artificial, que tipo, cara, além de ser, né, muito mais rápido, ela te abre um leque de possibilidades de poder fazer opções, variações, coisas que tu nem imaginava, às vezes ela te sugere, então tipo assim, cara, eu nem tava pensando nisso aqui, essa sugestão na verdade está agregando aquilo que eu posso entregar. É um trabalho de desenvolvimento criativo, escalar isso, não existe fórmula, existe um controle, existe uma dedicação, existe um empenho. Quando a gente desenhava no papel, era isso, tu tinha que saber a escala do seu desenho antes de começar a desenhar ele, porque tu tinha que planejar ele no tamanho da folha 0 a 1, tu tinha que saber que era aquele desenho para aquela escala. Agora com a inteligência artificial é um outro salto, né? Então assim, eu vejo a inteligência artificial realmente como uma ferramenta. Tá, mas assim, é uma ferramenta e ela vai fazer tudo sozinha? Ainda não faz e eu acho que vai demorar para fazer tudo sozinha. Eu acho que ainda precisa de alguém experiente que consiga dar direção por isso. Porque se tu pedir uma coisa para a inteligência artificial e pedir para ela gerar 4 imagens, ela vai tirar 4 diferentes. Então eu acho que o grande desafio hoje não é o limite onde a inteligência artificial vai chegar, é a limitação que a gente, enquanto ser humano, está se encolhendo. Então eu acho que a gente precisa expandir para a gente poder ser mais gente e deixar a máquina ser a máquina. Vamos lá, mais um Talk Mans, hoje junto com meu grande amigo Ander Alencar, famoso, conhecido assim no mundo do 3D, desde parceiro há muito tempo atrás, mas muito reconhecido no mundo inteiro por essa linha de trabalho, por esse aprendizado, que não existe algo similar, é uma coisa muito particular, muito tua, e eu reconheço isso. E eu tenho muito orgulho de te ter aqui, porque eu também conheço a tua história. Eu sei o quanto difícil foi, o quanto tu se dedica para isso, como você gosta disso, ama o que faz, e isso te torna esse profissional diferente, esse profissional procurado no mercado, e não só como resultado final, mas também como conhecimento, ensinamento, o que tu pode passar para quem está perto de ti. Tenho certeza que as pessoas que trabalham contigo têm uma inspiração muito grande da maneira como tu faz. E hoje é uma grande oportunidade de ouvir essa história remontada, recontada desde os tempos que eu te conheço. E legal, te agradeço muito por ter vindo aqui e fazer parte desse talk, que eu acho que um tema super interessante sobre renderização, 3D e principalmente sobre IA, que eu acho que é um caminho que se inicia no mundo para arquitetos, mas que tu já está há muito tempo andando por esse caminho e que tu tens muito a falar hoje sobre isso. Massa. Obrigado por estar aqui junto. Imagina, cara. Pô, obrigado, né? Quem diria, cara, que a gente ia estar aqui hoje, quando a gente se conheceu lá atrás, quando vinha você e o Jonas com aqueles croquis, precisamos disso aqui, temos um empreendimento. Só tu para aceitar esse desafio. Cara, aqui, ó, tá, tem arquivo? Não, mas eu tenho aqui, ó, o Jonas fazia os croquis e tal, e a gente ia fazendo e era muito massa, cara. Grandes projetos a gente fez junto, né, cara? Grandes projetos assim que eu digo, provavelmente pro escritório de vocês, mas desde quando vocês estavam, tipo, à frente de vários projetos, inclusive da cidade, né? Projetos que foram tão importantes para a cidade, e que hoje a gente vê eles prontos. E a gente pode caminhar por eles lá na prainha, no circuito que tem lá do Galegão, lado. Galegão, cara. Do ginásio. Meu Deus, aquele deu uma trabalheira para modelar. Inclusive foi o Nick que modelou aquilo, mas para gerar as imagens demorou séculos para renderizar aquela estrutura metálica, aquilo tudo. Então eu só tenho que também te agradecer, cara. Duas coisas. Que isso. Obviamente pelo dia de hoje, te convidar para aqui, é um prazer. E, cara, especialmente também por toda a confiança, cara, que a Mans depositou na minha pessoa e na minha empresa durante todos esses anos. Legal. Porque, cara, eu não tinha um grande portfólio quando a gente se conheceu, eu não tinha nas costas atendido nomes internacionais como hoje eu tenho o privilégio de ter trabalhado no estúdio, mas ainda assim vocês, porra, meio que me abraçaram assim, tipo, pô, vem cá, guri. Não, Nós todos éramos mais jovens, né? Querendo mas fazer assim, as coisas. Cara, assim, cara, eu acho que tu tem tu tens um jeito aí que a gente tá gostando, Não, vamos tu fazer lembras isso. que, e aí agora tu voltando isso, me remonta aqui várias memórias desses tempos,
e tu falava assim, cara, eu preciso de um modelo 3D para renderizar, vocês não tinham um modelo pronto. E a gente justamente precisava dessa cabeça criativa, que às vezes tinha um detalhe que a gente ficava em dúvida se resolvia de um jeito, e tu sugeria às vezes, pô, vamos fazer isso aqui, porque o ângulo é melhor também por esse motivo, mas aqui, ó, no elemento, a forma fica melhor desse jeito. E tu já tinha esse olhar muito seletivo para as coisas que ficariam esteticamente agradáveis a um projeto. Então, foi muito fácil essa conversa contigo, porque além desse elemento que tu trazia da renderização, tu tinha esse esclarecimento de forma, esse olho educado para a proporção, para o desenho bonito. Então, foi muito fácil essa parceria quando isso engatou esses primeiros momentos de escritório da gente, legal. Eu acho que isso é legal. Vocês tinham abertura. E eu sempre tive também um pouco dessa iniciativa eu gostava de sugerir, então, tipo... É porque tem coisas que, de verdade, eu acho que isso vale em qualquer projeto, em qualquer circunstância, mas lá naquele começo, já que a gente tá falando disso, tem coisas que tu só consegue descobrir quando tu chega lá, né? Então é igual, qualquer caminho na tua vida, tu vai caminhando aqui, chegou lá, tu só vai saber o que tem à frente daquela colina quando chegar no topo daquela colina. E isso tudo eu tô falando só porque muitas vezes tu tens um projeto, tu acredita que ele vai ser de uma maneira, mas quando, naquela época, não tinha-se os modelos 3D dentro dos escritórios de arquitetura. Então, um estúdio faria isso, ou alguém como eu fazia naquela época. Então, vocês também só conseguiam, de repente, mesmo com toda, obviamente, a imaginação e a capacidade de compreender aquele projeto, mas tinha elementos que não estavam resolvidos em 2D. E que quando vocês viam em 3D, a partir dali agora eu tenho outro entendimento e pode-se avançar. E eu acho que isso contribuiu muito para a evolução de cada projeto. Não era só um trabalho de renderização, era um trabalho de crescimento, de desenvolvimento de um projeto. Mesmo. E aí tu tinhas essa disponibilidade para fazer isso, até porque a gente atuava em escalas que conseguíamos conversar. Claro, hoje tu tem uma outra linha de escritório com grandes escalas, muitas imagens. Mas eu vou te falar que ainda assim, cada cliente nosso, a gente contribui, a gente tem bastante liberdade criativa. Legal, isso é importante. E técnica, inclusive, para sugerir muitas das coisas. Então, a gente até hoje é cotidiano do nosso escritório, já veio do DNA desde quando eu trabalhava sozinho, faz parte do nosso DNA, é o nosso cotidiano somar em cada projeto que a gente trabalha. Então, não aconteceu até hoje a gente receber um projeto e só executar aquilo da maneira que é. A gente sempre executa, mas com um olhar crítico, se a gente acredita que poderia alguma coisa ser somada, a gente consulta. O que vocês acham disso? Pode ser que o cliente diga, não, prefiro, tá tudo certo. Mas a gente não se omite nisso e a gente tenta sempre contribuir. E muitas das vezes, essas contribuições são adicionadas realmente. Eu acho que isso tem uma evolução por um outro olhar, né? Eu acho que isso é muito do encontro do que... tu começasses também um curso de arquitetura, né? Sim. Chegou a iniciar, fez até a metade, porque isso é um olhar aguçado sobre o desenvolvimento de um projeto para ele ficar cada vez melhor, né? O nosso melhor projeto é sempre o próximo, mas quando tu está no meio de um processo, tu tem que definir as coisas para que tenham resultado. E isso, quando tu tens um apoio dessa ferramenta, de um 3D, ou visualizar isso, facilita todo mundo que está no processo. E aí essa troca, eu lembro no começo que a gente fazia muito, vamos sentar e eu quero te explicar o que... E às vezes falava, não, mas eu já mudei algumas outras... Cara, mas só olhando o que tu faz, depois que tu renderizou, que a gente vê o resultado para ficar bom. Então, essa ferramenta, quando ela não existia dentro do escritório, realmente era uma limitação muito grande. E aí, quando a gente se encontrou no meio do caminho precisando disso, foi uma solução muito, muito lógica, entender essas coisas. Que ano foi isso? O primeiro projeto que a gente fez? 2004... deve fazer uns 2003, 22 anos. Talvez. Eu acho que sim. 22, 20 anos. Eu lembro que era o Anderson e um computador, né? Isso, era só eu e é legal. Eu acho que vamos monitor de tubo gigante. Resgatar um pouquinho disso, porque é legal tu contar a tua história, porque escalar isso também não é fácil. De novo, é um trabalho de desenvolvimento criativo. Escalar isso, não existe fórmula, existe um controle, existe uma dedicação, existe um empenho. E eu acho que tu sempre teve isso no teu escritório, tu sempre foi muito rigoroso no olhar para que as coisas fossem perfeitas e claro que isso tem a ver também com o método de trabalho, como é que tu cria isso, como é que tu remonta isso desde o começo, assim, tu faria tudo de novo, passaria por todos os acertos e os erros que tu fez, como é que tu remonta isso dentro da tua história para explicar um pouquinho como foi o início e também se tu puderes dar esse... Cara, eu acho que assim, né, eu acho que eu sou quem eu sou hoje, ou a empresa é o que ela é hoje, por
tudo que a gente passou. Seja bom ou seja ruim. Então eu não faria diferente porque eu acho que Experiência, tudo né? foi necessário, né? Mas é interessante isso que tu perguntou, né? De escalar, eu acho que esse foi meu maior desafio de todos foi escalar. Porque, como tu falou, né? Pô, era o Anderson do 3D. Então, tipo, porra, era eu fazendo dentro do que eu tinha capacidade de fazer, técnica, de estrutura mesmo, de computador, né? Que não era dos mais potentes e tudo isso, né? Uhum. Limitações do software, que na Sim. época também ele era bem limitado. Jogava com as ferramentas que existiam, né? Jogava com o que tinha. Agora, eu senti muito. Como é que começou, né? Eu me sentia um zumbi, cara. Um zumbi do render. Porque. Por quê, cara? Porque Do zumbi render. do render pelo seguinte, cara. Eu ficava trabalhando o dia inteiro, até, sei lá, 11h30 da noite. Chegar 11h30 da noite, mandava um render. E daí o V-Ray, na época, dizia assim, ó, vai demorar 3 horas e 52 minutos esse render. Dava o play no Daí, render. dava play no render e no despertador também. Então eu dormia 11 horas, daí às 2h53 acordava, ia lá na frente do computador, trabalhava mais Não uma, deu 2 certo o horinhas, render. ou isso, mandava mais um render, daí vai ficar pronto daqui 40 minutos. Ia dormir mais um pouco. Cara, e eu vivia assim, cara, durante 5 anos, tá? Dormindo em pedaços. Essa parte ninguém vê, né? E, cara, e foram 5 anos onde eu não tive nenhum final de semana e nenhum feriado, cara. 5 anos. Foram 365 dias por ano durante 5 anos, assim, pauleira. E daí por isso que eu digo, cara, eu tava virado num zumbi do render. E eu pensava, mano, isso aqui não vai dar certo. Isso não é vida. Isso não tá dando certo. Tá dando certo porque, pô, financeiramente tava já ganhando uma graninha, já tinha muitos clientes, mas não, pô, eu acho que dava para ser melhor, para eu poder aproveitar também alguma coisa. E daí, então, eu fiz a minha primeira contratação, né? Tipo assim, pô, temos que achar alguém. E daí eu Tão contratei... bom quanto eu. Sabe aquela... É isso, mas assim, eu não... Outra, não tinha curso do que eu fazia, tipo, por aí. Então, assim, eu contratei alguém que sabia modelar, né? Aí ele começou lá comigo e daí ela fazia as modelagens e daí eu ficava com a parte de iluminação, render e tal. Cara, e eu lembro que eu tinha... Para poder trabalhar e dar conta do trabalho, eu trabalhava sozinho. E daí eu tinha o seguinte, eu tinha 4 ou 5 computadores e eu tinha comprado um Swift, cara, que daí tu ligava o monitor no Swift, o teclado e o mouse no Swift, e daí tinha 4 computadores. Eu tava trabalhando no computador 1 aqui, ó. Daí mandava um render, pum. Daí eu apertava F1, 3, sei lá, daí eu ia pro computador 3. Daí, cara, aquele mesmo monitor, mouse e teclado era o computador 3. Daí eu ficava no computador 3, mandava um render. Daí eu ia pro computador 2. Então eu Começou trabalhava... a escalar aí, sem saber. Eu comecei a trabalhar em 4 computadores ao mesmo tempo, enquanto um renderizava, eu ia fazendo isso. E depois, cara, foi aumentando o time, né? Daí foi de 1 para 2, para 3, para 4, para 10. Só que até 10 pessoas, ou menos que isso, talvez assim, 8 pessoas, 7, eu ainda era a pessoa que cuidava de todos os renders que saíam do escritório, né? Então, assim, eu tava zelando ainda por aquela qualidade final, o último olhar antes de sair, né? Mas chegou no momento do estúdio, com mais de 100 pessoas, a gente chegou a 120 pessoas, eu acho, quase. Uau. Cara, como é que tu faz para manter essa qualidade? Eu não tinha condições de olhar todas as imagens que saíam, claro. E nem todas as animações, nem nada disso. Mas eu tive a grande sorte, cara, de poder contar com pessoas muito competentes que me ajudaram, que estão comigo há muitos anos, né? Então eu tenho, assim, hoje no meu time, pessoas que estão há 15 anos, há 14 anos, há 12 anos comigo. Então, assim... É um DNA já... Isso já está É a cultura enraizado. do escritório, né? É a cultura do Quando escritório. começa a criar essa cultura, fica mais fácil para... Exato. E eu lembrei de uma história, cara, e me confirma, acho que conta um pouquinho sobre ela também, que tu participasse de uma animação da Disney. Da Disney? Não, da Pixar? Não, que foi o seguinte. Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com desenho, como desenhista, copista, no escritório do Cazé, no Linder Desenhos, que é aqui na Alameda, era aqui. Lembro. Em 96. Outubro de 96, comecei a trabalhar como desenhista copista. O que era isso? Pegava nenhum escritório de arquitetura aqui em Blumenau usava AutoCAD. Todos eles faziam na mão, lá em 96. Então eles nos davam os desenhos à mão e lá no birô a gente tinha um monte de desenhista, passava para o AutoCAD. Era isso que a gente fazia, era o nosso trabalho. E era o meu trabalho, desenhista copista. Trabalhei lá durante um tempo, comecei a atender alguns arquitetos, entrei para arquitetura. Na metade da arquitetura, eu sempre gostei... Na verdade, eu entrei na arquitetura porque eu gostava de desenhar.
tá? Então o desenho sempre foi Sempre assim, tá cara, presente sempre na- quis a parte artística, assim, da parte do desenho. E foi isso que me levou até a arquitetura. E quando eu tava lá no galpão da arquitetura, vi um cartaz, tava escrito assim, você já pensou em ser animador? Deu, porra, mano, imagina fazer animações, cara, de cinema, eu sempre desejei isso. Então, naquele momento, eu decidi que eu ia fazer animação. Então eu fui estudar em Águas de Lindóia. Meu, não Da tinha. onde, cara? Meu, cara, lá nem sabia onde é que era. Divisa com Minas. E era presencial, né? Não Presencial. existia online. Passar 2 anos lá trabalhando não, estudando animação para desenho animado. E daí o estúdio tinha fechado um grande projeto lá, Asterix e Obelix, o filme Asterix e os Vikings. E daí eu fui o primeiro aluno a ser contratado, inclusive, então eu trabalhei na produção durante 1 ano. Então esse desenho é um longa-metragem internacional. Eu trabalhei nesse filme. E quando eu voltei para Blumenau, até Desenhado à mão. Desenhado à mão, À mão. frame a frame. E isso é muito doido, cara, do desenho à mão, porque eu nunca tinha pensado numa animação quando tu vê uma, sei lá, a Bela Adormecida, os Sete Anões, né, a Branca de Neve e Sete Anões, esses desenhos todos feitos à mão. E Asterix e os Vikings, na qual eu trabalhei. Cara, tu vê hoje as animações em 3D, são incríveis e muito legal, mas é tudo digital, né? E quando eu fui ver o filme do Asterix, cara, no cinema, daí eu via o risco dele desenhado, Da forma cara. final do E rosto. daí eu ficava, cara, aquele tanto de grafite que tem ali, se o traço é fino ou é grosso, fui eu que fiz, o cara. aperto do lápis. É o aperto do lápis ali, entendeu? Então isso traz uma... Cara, é muita impressão do artista ali no desenho, né? entendeu? Aí É muito louco, cara. É muito... E daí eu lembro que a gente chegou no cinema, foi assistir, eu e a Gi. Pô, daí acabou o filme e eu, cara, não vou embora sem ver o meu nome nos créditos, né? Meu, já acendeu as luzes, todo mundo já foi embora. O cara da projeção já pensou assim, mano, vai embora ou não vai? Quero ver meu nome. Cara, quero ver meu nome. Cara, lá na finaleira... Qualquer um ficaria pra ver o E nome. daí tava lá Anderson Rodrigo de Alencar, deu, pô, posso ir embora agora? Que legal, que legal. Cara, é uma experiência diferente porque é um tema diferente, né? Desenhar à mão, desenhar, passa na TV, imaginar todo esse processo, o bastidor disso. Eu acho que essa curiosidade é uma sensação que todo mundo que tem esse lado da criatividade, do artista, que gostaria de ver isso num processo inteiro. Isso, pode viver, eu pude viver isso, foi muito legal. E isso foi em 2D, né? Daí o que aconteceu? Depois voltei para Blumenau e daí retomei com os arquitetos que eu atendia e comecei então o meu estúdio sozinho na casa dos meus pais, e daí que eu comecei a atender vários arquitetos, daí começou as construtoras, e daí vem essa parte de contratar a primeira pessoa, né? Essa parte do desenho animado foi antes de tudo. Foi antes de tudo, né? E depois, em 2014, eu e a Gi, a gente decidiu ir para Califórnia. A gente ficou 3 meses lá em São Francisco, e daí eu fiquei 3 meses num curso na Pixar. Daí eu fiz um curso, por isso que talvez fez a conexão. E daí eu estudei 3 meses lá animação com os professores da Pixar. E também foi mágico, porra, porque daí eu entrava lá, cara, porra. Meu Deus, aquele lugar pra mim é um lugar, sabe assim, é um... Então, eu acho que esse momento da vida é um momento que tu tem os teus sonhos, o desejo de fazer o que tu gosta, e tu começa também a converter isso como um negócio. Quando tu volta para Blumenau depois de toda essa bagagem, toda essa cultura, e isso eu acho que tem um peso legal, porque quando tu trabalha com a raiz de uma matriz, eu digo assim, ser criativo, mas tu botou a mão no papel, tu pegou o desenho, tu tinha a proporção da mão, não era só digital, e tu tentar... Eu acho que isso te traz uma aproximação com o que tu vais fazer desde o início, né? E quando hoje tu vais fazer provavelmente alguma modelagem, alguma coisa digital, ainda deve ter um processo na tua cabeça que eu queria te perguntar isso, qual o momento que isso muda entre o desenho do papel e como isso na cabeça, ou o teu processo não muda, né? Não muda. E tu visualiza a mesma coisa dentro de uma... Cara, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, que daqui a pouco a gente vai falar de inteligência artificial, mas eu sinto que o que eu estou conseguindo hoje extrair, por exemplo, de uma inteligência artificial, obviamente tem a ver com o poder da inteligência artificial, que é uma ferramenta incrível, mas eu acho que tem a ver muito com tudo isso que foi construído lá antes. Isso, é uma somatória de tudo, né? Ela é uma ferramenta para
tudo aquilo que veio sendo construído enquanto direção artística, bom gosto, senso de proporção, de câmera, de luz, de tudo isso. E eu acho que isso tudo, então, é empacotado hoje pela IA para poder entregar um resultado, né? Então, por isso que eu acho por isso que eu acho que a gente vê coisas... É a mesma inteligência artificial, que pode dar para 10 pessoas diferentes e tu vai ver 10 resultados completamente diferentes. Como é que o resultado é diferente? Mas é que tu sabe no começo o que tu quer. Eu acho que essa é uma grande diferença do artista, é saber dirigir a cena, dirigir o ângulo, dirigir o ambiente, o que a gente estava falando antes, né? A atmosfera que isso gera dentro de um desenho. Tu já sabe no começo o que tu quer. Isso, então, já sabe o que esperar daquilo, então quando se desvia um pouco daquilo, tu já, não, volta aqui. E eu acho que quando tu não tem essa direção, tu vai atirando para todo lado, então pode ser qualquer coisa, né? Tu tem que saber refilar. Esse é o grande... saber colocar isso em camadas ao ponto de saber o desejo final, tá perto ou tá longe, falta pouco, ao ponto de desejar que isso se torne... Mas essa tua pergunta é interessante, porque eu acho que não mudou. Mudou a ferramenta. Antes fazia com lápis, depois fazia no AutoCAD em 2D, depois fazia em 3D. É a impressão que eu tenho, quando a gente desenhava no papel, era isso. Tu tinha que saber a escala do teu desenho antes de começar a desenhar ele, porque tu tinha que planejar ele no tamanho da folha 0 a 1. Tu tinha que saber que era aquele desenho para aquela escala. Então essa construção, ela começa. E para aquela finalidade. Hoje tu faz no computador, tu sai desenhando, se tu não parar para pensar qual o tamanho do detalhe, ou da planta, ou do desenho que tu quer ter, tu erra. Isso. Então tu tens que ter Eu acho que a direção é importante, cara. Esse acúmulo, né? Essa somatória de experiências para saber que isso E outra coisa que tu falou ali, que é sobre como transformar isso num negócio também, né? Porque a gente também pode ficar falando assim, pô, sempre quis ser animador, fazer desenho animado, ou quero ser arquiteto, ou que sei lá, não sei o que lá, tá. Mas eu acho que a importância até do que tu construiu aqui, junto com o Jonas, e o que vem, e muitas coisas que ainda vão construir, e parte do que eu também, do pouco que eu fiz, mas grandes coisas que a gente fez também, tem a ver com ter essa noção da vida real também. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, pô, o cara é artista, é engraçado, né? Porque eu levo isso como um elogio. Eu cheguei aqui hoje e vocês falaram, né? Ó, o artista, chegou o artista. E eu acho massa, porque eu me considero artista. Se perguntar, o que tu faz da vida, André? Eu sou artista 3D. Legal, é uma definição boa, ampla, mas é boa. Mas se tu for ver bem, se tu pegar na raiz, quando tu fala, não, o cara é artista, o que tu pensa do cara? Que o cara é relaxado, que ele não cumpre os horários, que provavelmente ele viaja mais do que... O estereótipo. O estereótipo. Então, assim, e tem a ver com essa parte criativa e tá realmente aberto a várias coisas. Mas eu acho que a maior dificuldade do artista é conseguir realmente não perder isso, porque isso é fundamental para que ele tenha criatividade e conseguir imprimir o trabalho dele, mas ele conseguir estar sentado na cadeira de um empresário, por exemplo, na hora que ele abre um negócio. Dele estar sentado na cadeira entendeu? De um técnico a hora que ele tem que dominar toda a parte técnica. Então, assim, tu é artista, mas tu senta em várias cadeirinhas para tipo, poder... E quando tu tá sentado naquela cadeira de empresário, tu tem que pensar no fluxo de grana que entra, o quanto que tu cobra, o quanto que tu gasta. O tempo que tu vai levar para fazer as coisas. Porque tu faz uma promessa, que tu assume. É uma promessa. Tu faz uma promessa pro teu cliente, ó, vou te entregar daqui a 30 dias. Pô, tem que entregar, mas tu tem que mensurar dentro de uma experiência que tu tem e da tua competência de entregar naquele tempo. E outra coisa que eu vejo, assim, né, eu tô falando isso tudo porque são erros que eu já cometi muitas vezes e hoje eu já superei muitos deles. Erro muito ainda, mas assim... tipo assim, ó, o artista, eu acho que é sempre mais fácil pro artista, tipo assim, ó, eu tô aqui fazendo e tipo assim, cara, preciso de uma ajuda, tá? Faz isso aqui pra mim então. Eu tô fazendo aqui o quarto, tu faz a sala. Daí tu tá fazendo a sala e a sala não tá ficando do jeito que eu quero. E eu digo, pá, tá bom, daqui, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E o artista, geralmente, ele faz isso. Deixa que eu faço, porque para ele é mais fácil fazer do que explicar para o outro como fazer. Só que se tu continua fazendo isso por muito tempo, tu não escala o teu negócio. Tu não tem um negócio lucrativo e tu não passa conhecimento. Então, eu acho que uma grande parte da minha vida que eu me dediquei foi a passar para os outros o meu jeito de pensar sobre aquilo. E eu acho que isso foi um acerto. É uma virtude muito grande saber ensinar. Que me permitiu, por exemplo, ter um estúdio maior, com mais pessoas, porque eu posso confiar naquelas pessoas vão
ser guiadas mais ou menos por aquilo que eu também acredito, ou encontrar pessoas que tenham essa paridade de poder ter o mesmo senso estético, ou os mesmos valores, enfim, tudo isso que somado cria um time vencedor, né? Eu te ouvindo falar, assim, a gente tenta achar um formato para isso, porque todo mundo que escuta isso, ele fala, qual é a fórmula então? O cara ser criativo, mas também saber lidar com o negócio, ser um pouco os dois lados do cérebro, né? Tu tem que ser o lado criativo, mas o lado com razão, para poder empacotar isso, mensurar tempo, ter coragem, ir à frente. Isso eu acho que é uma virtude muito particular, tua. Eu te conhecendo, tu sempre teve os dois lados muito claros. Isso nunca virou uma mistura, nunca virou um problema. Pelo menos de quem te conhece e da visão que eu tenho de ti. E tu conseguiu montar isso, tu montou isso muito claro. O que é meu negócio, a grana que tem que ter aqui, mas também o lado criativo, tu não deixa ele intoxicar o lado criativo com essa parte. Eu acho que isso é uma virtude, saber separar. Se a gente pudesse até... porque muita gente se frustra na profissão, porque no dia a dia as coisas não são como você imaginou que ia ser. E, por exemplo, cara, eu posso fazer imagens de projetos incríveis se chegarem projetos incríveis até mim. Também tem isso. Acontece que na vida real, ainda mais quando está começando, não chegam projetos incríveis, chegam várias caixas para você, feias ainda. E tu tem que fazer imagens lindas e maravilhosas com aquilo. Então, muitas vezes é frustrante. Eu precisaria de tantos dias para fazer um negócio incrível, mas na vida real tu tem que entregar no outro dia de manhã. Então assim, ó... Cara, isso... E eu não tô falando só da minha profissão, mas de todas, né? Então, assim, o que eu penso, tá? Que no meio disso tudo a gente tem que encontrar um tempo para se realizar. E onde foi que eu encontrei isso? Primeiro, procurando trabalhar com escritórios de arquitetura, com construtoras que me davam certa liberdade. Todas as construtoras te dão liberdade, André? Não. Uma minoria, claro. Mas essas me traziam assim pro meu lugar, tipo assim, cara, é muito prazeroso o que eu faço. É um lugar confortável que era legal trabalhar. Tem outros clientes que, tipo, cara, não te permitem e daí é um pouco um saco fazer, mas é trabalho e eu tenho que tocar e tenho que fazer, beleza. Então eu sempre tive isso muito claro. Outra coisa que eu considero que é importante é tu ter os teus projetos pessoais. Cara, é isso, porque assim, ó, tu sempre vai estar sendo dirigido por um cliente, porque no final tu vai fazer aquilo que o cliente quer, né? Então ele quer uma imagem desse ângulo e não importa o que tu faça, vai ser aquilo. Mesmo que tu pode sugerir, tu pode dizer que lá, babá, mas assim, no fim tu tem muitas limitações que te levam até aquilo lá. E daí é fácil tu dizer, isso aí não ficou bom porque também o cliente só queria que fosse assim, o projeto do cliente é assado, ele que escolheu essa cor, ele que escolheu aquela luz, fica fácil, né? Agora então eu vou dar na tua mão e tu tem toda a liberdade do mundo. Eu quero ver só o que vai sair. Cara, daí papel tu começa em branco, a surpreender e dizer assim, assustador. Acho que eu não sou tão bom assim, cara. Porque sem esses limitantes, tu tens o que eu vou fazer? Um espectro muito grande para explorar. Então é muito importante tu exercitar isso, porque se tu não exercitar, tu não sabe fazer nada. Então eu acho que desde muito cedo eu tive projetos pessoais. Então sempre que tinha projetos que eu poderia cobrar e fazer isso, eu tirava meio período da semana para criar uma imagem que, tipo, ninguém me contratou para fazer. E daí assim eu comecei. E eu vou te contar uma coisa. Dos projetos pessoais vieram os meus clientes mais inesperados. Eu não vou falar maiores ou melhores, porque todos os diferentes. Todos diferentes, mas assim, os que eu não esperava. Tipo assim, cara, eu sempre quis fazer uma casa que fosse uma casa incrível assim e até então era difícil eu ter recebido projetos de casa, esse perfil de cliente. Daí eu pensei, quer saber, cara, eu vou pegar aqui um projeto, a Casa Alumínio do Fran Silvestre, e vou fazer as imagens. Ele não me contratou para fazer, a casa estava até pronta. Fui lá e fiz as imagens. Postei, ele mesmo comentou e falou, cara, que lindo que ficou essas imagens, cara. Parabéns, não sei o quê. Que massa. Daí... Uma iniciativa tua, independente, Isso, né? Independente e tal, fez isso. Daí a gente foi para um congresso apresentar algumas coisas, eu fui mostrar umas imagens, mostrei essas imagens, e quem estava lá era alguém da Zaha Hadid,
que depois chegou no escritório, me contactou e me contratou para fazer um Olha centro só, de que legal. esportivo lá na China, tipo, para Zaha Hadid. Então, assim, eu posso te falar que desses trabalhos pessoais vieram as coisas mais inusitadas, assim, tipo, caraca, velho, como é que alguém lá do outro lado do mundo vem te contratar? E a maioria das vezes não foi por um projeto específico que foi pago para fazer. Então eu acho importante também exercitar Ter esse isso. autoral, né? Ter o autoral, Desenvolver e mostrar, enfim. Eu acho que isso é uma prática que não é tão, às vezes não é tão simples, porque não tem, o tempo falta, mas quando o cara se organiza, óbvio, coloca isso como uma meta, fica mais fácil para a gente explorar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu quero entrar mais para esse tema também. A arquitetura, ela evoluiu muito rápido, mas também a renderização evoluiu muito rápido. Eu lembro quando a gente fez os primeiros trabalhos, tinha uma limitação de programa, de textura, de tempo para fazer as coisas, e o resultado, ele era muito legal naquela realidade que a gente tinha 20 anos atrás, e já era diferente. As luzes, o teu olhar, o ângulo, tu tinha um controle muito, muito bom disso, do que acabava. E só que evoluiu muito rápido isso tudo. A gente, os processos dentro do escritório de arquitetura, mas eu vejo que evoluiu muito mais rápido a visualização das coisas, o render. E aí eu não posso não falar do momento atual, que é IA. Então eu vejo esse crescimento que aconteceu natural, mas também a tua curiosidade em ir atrás do que é último do mercado, que eu posso trazer para dentro de um escritório, que eu posso fazer. Tivemos aqui um exemplo contigo, com a tua experiência, com teus cursos, com o que tu pôdes passar, a minha equipe aprendeu com as tuas aulas que a gente assistiu. Eu acho isso muito legal porque às vezes são pequenas viradas que a gente consegue enxergar nisso, uma oportunidade de também evoluir um escritório, evoluir profissionalmente, o teu olho, prestar atenção em alguns detalhes que antes tu não prestava. Mas eu tenho muita curiosidade para saber as tuas apostas, porque tu lê muito, tu vê muito sobre isso. Hoje tu olha isso para trás, tu deve pensar assim, meu, quanto trabalho eu passei na minha vida que eu não precisava ter passado se eu tivesse nascido a partir, ou tivesse começado o negócio a partir de agora, da IA. Mas eu fico curioso também, porque como tu passaste pelo processo, tu deve ter muita coisa visualizando na frente, o que talvez um alvo que ninguém ainda enxergou. Como é que a IA hoje está na tua empresa? Como é que está enxergando isso? O cara do render, tu não precisa mais ter uma equipe tão grande. A gente traz isso muito para a realidade da arquitetura, né? Vai acabar o trabalho do arquiteto, a gente não vai fazer, o cliente está trazendo imagem prontas. Claro que tem toda uma curadoria por trás de um resultado, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do teu momento atual, a tua relação com a IA, e também um pouquinho do que tu está enxergando na frente, como o que ela pode se tornar. Eu tenho alguns pontos de vista da arquitetura, mas primeiro eu queria ouvir o teu. Assim, eu sempre tentei procurar uma maneira mais fácil de fazer o que eu faço, automatizar o que eu faço, tudo isso sem perder a qualidade. Então eu sempre usei, sei lá, o 3D Studio Max e o V-Ray. E daí veio o SketchUp, que era muito mais rápido, fácil de modelar e fazer as coisas. Intuitivo, mas ele ele poderia ser mais intuitivo, mas eu não considerava que ele batia no resultado final do que eu conseguia entregar com 3D Studio Max e V-Ray. Então eu não fui para ele. Por quê? Porque não me adianta eu perder a qualidade nisso aqui. Beleza. Daí veio o Corona. O Corona era muito mais intuitivo que o V-Ray, sei lá, 10% dos botões que tinha. Eu lembro que tu falava dele bastante. Cara, então assim, ó, pra mim ali foi uma virada de chave, uma revolução, e eu comecei a usar o Corona para renderizar. Mas desde sempre, cara, eu sempre fiquei pensando assim, ó, qual é a limitação hoje? Por que a gente tem que esperar horas para um render? Só existe um motivo. É o cálculo que o computador não consegue fazer de maneira rápida. Ele, apesar de ser um computador potente, ele ainda leva horas para calcular aquilo. A hora que a gente tiver um processador 1000 vezes mais rápido, vai ser 1000 vezes mais rápido entregar uma imagem também. Então eu sempre acreditei no real time, sempre acreditei que tipo assim... Só que é engraçado que eu nem existia essa palavra real time. Eu falava isso que era assim, ó, um dia a gente vai estar na frente do computador e a gente vai ver o projeto já renderizado na hora. E isso aconteceu, né? Porque, poxa, daí veio o Unreal, a gente começou a usar, agora a gente tem o D5. Então assim, hoje o render já é real time, né? A gente já tem vários softwares que fazem isso.
E daí a gente tem o lance da inteligência artificial, que tipo, cara, além de ser, né, muito mais rápido, ela te abre um leque de possibilidades de poder fazer opções, variações, coisas que tu nem imaginava, às vezes ela te sugere, então tipo assim, cara, eu nem estava pensando nisso aqui, essa sugestão na verdade está agregando aquilo que eu posso entregar. Então eu sempre fui muito antenado na inteligência artificial. Eu fui um dos primeiros a começar a utilizar a inteligência artificial para render de arquitetura, assim que eu digo na internet, falando sobre Sim, eu isso, e lembro que tu ensinando. comentava. Então, sei lá, eu lembro de fazer as primeiras imagens no Midjourney e tipo, cara, não era nada bom ainda, mas eu achava que tipo assim, ó, ainda não está entregando a qualidade, então eu não vou migrar para isso aqui, né? Mas assim, eu conseguia enxergar que aquilo tinha um... Não só eu, né? Acho que todo mundo conseguia ver que aquilo na frente ia ser Podia chegar, incrível, né? E hoje, daí tu perguntou, tá, como é que tá esse momento hoje? Cara, hoje a gente usa inteligência artificial em quase todos os processos do escritório, do estúdio, né? Então, seja para gerar modelagem, então a gente tem inteligência artificial que a gente tem, sei lá, essa cadeira aqui, eu não tenho esse modelo em 3D. Bati uma foto dela, pega do site, joga dentro da inteligência artificial e ele gera um modelo 3D texturizado pronto para tu usar. Tá? Que Então, loucura assim, isso, né? não preciso mais ficar modelando blocos. Tu lembra quando tinha as bibliotecas? Cara, Tinha de todas as marcas, tinha tudo. biblioteca. Mas isso ainda existe, tá? Existe, claro. Só que assim, ó, geralmente a biblioteca era de coisas assim sólidos, né? Tipo assim, um copo, uma coisa que não era nada muito orgânico. Daí veio a Quixel, que escaneou o planeta, e daí tipo tinha vegetação, pedras, cara, toda a parte orgânica, né? Que a gente vê algumas imagens aqui, inclusive, que tá aqui no nosso site. Cara, isso foi incrível. Mudou, isso faz talvez uns 4, 5 anos, mudou o jeito da gente fazer o 3D. Tudo ficou muito mais realista, porque coisas orgânicas agora faziam sentido, né? E daí agora com a inteligência artificial é um outro salto, né? Então, assim, eu vejo a inteligência artificial realmente como uma ferramenta. Ander, tá, mas assim, é uma ferramenta e ela vai fazer tudo sozinha? Ainda não faz e eu acho que vai demorar para fazer tudo sozinha. Eu acho que ainda precisa de alguém experiente que consiga dar direção por isso. Porque se tu pedir uma coisa para a inteligência artificial e pedir para ela gerar 4 imagens, ela vai tirar 4 diferentes. Quem é que vai escolher qual é aquela que eu vou utilizar, que está mais seguindo os padrões de fotografia, de iluminação, que não tem erros, que não está criando alucinações no meio daquela imagem? Então, tu ainda vai precisar de uma pessoa capacitada, inteligente, com conhecimento técnico e artístico para poder tomar as decisões e pedir para a inteligência artificial, que cada vez está ficando mais evoluída, e polindo aquilo e filtrando o que vai ser o resultado final. E eu vejo hoje, pô, André, mas assim, ó, eu uso inteligência artificial, mas ela muda meus projetos, ela ainda não entrega a mesma coisa, ainda não faz isso. De fato, ela ainda... Existem maneiras e maneiras de utilizar a inteligência artificial. Eu quero acreditar que a gente está utilizando da maneira mais inteligente possível, que é com metaprompt, que é utilizando várias inteligências artificiais num workflow para ter um resultado só. Eu criei um método que se chama CMA, que é eu não consigo criar uma imagem de uma vez só e ela ser perfeita. Então eu tenho que criar, eu tenho que modificar e eu tenho que aprimorar ela, CMA. E com essa maneira de fazer, praticamente tudo fica perfeito lá no final, tá? Tu tem que criar, ela vai bugar, tu vai pedir alterações, vai modificar, depois de modificado ela vai estar em baixa e tu aumenta para alta resolução. Dito isso, eu vejo que hoje a limitação dela é compreender algumas coisas. Porque na verdade eu acho que é isso, ela só não entrega ainda pra gente tudo perfeito porque a gente não tem a capacidade ainda de se comunicar com ela da maneira que ela precisa que a gente entregue para ela. E talvez até por uma limitação dela. Então, hoje ela entende muito bem textos, ela entende muito bem... não muito bem, ela entende um pouco das imagens. Se tu entrega uma imagem de uma sala de estar, ela diz, pô, legal, é uma sala de estar, tem parede branca. Ela escaneia a sala toda ela e descreve. sabe e descreve, assim. Mas ela, de verdade, não entendeu a espacialidade daquilo. Por isso a dificuldade de criar outros ângulos. Ela não entendeu qual é a distância exata em que tem o sofá, da poltrona, lá para a janela que tem lá atrás. Porque ela está vendo aquilo tudo em perspectiva e é difícil calcular isso. Assim, a gente até tem uma noção, mas ela ainda não compreende isso. Agora, a partir do momento que ela conseguir ter como input desenhos técnicos, ou seja, as plantas baixas com layout para saber onde está a distância de cada coisa, ou se a gente construir isso em 3D
e entregar isso para ela, e a hora que ela conseguir ter um input de um arquivo 3D tridimensional mesmo, cara, acabou-se, porque daí É para tudo? Não daí é só para daí é imagem, só é para técnico, projeto. é só técnico que eu quero dizer. Ela compreendeu aquilo e vai me entregar alguma coisa. Então, está muito perto da gente poder ter condições de fazer imagens e filmes ainda melhores do que a gente está fazendo já com a inteligência artificial e sem tanto refazer, porque hoje, André, tu não faz tudo com inteligência artificial? Faço. Eu tenho filmes inteiros que eu já fiz com inteligência artificial, tem empreendimentos inteiros com inteligência artificial, mas ainda foi muito teste, ajusta, faz, dá errado, volta, faz, cola no Photoshop, apaga uma parte, corrige só isso. Então, assim, precisou de muito refinamento até chegar lá. Ainda assim é mais rápido do que fazer o jeito tradicional. Agora vai chegar uma hora que não vai precisar nem fazer esse refinamento tão grande. Provavelmente vai fazer poucos refinamentos até o momento que não vai mais precisar fazer. A única coisa que vai precisar se ajustar vai ser direção mesmo. Direção de arte, direção, uma coisa mais artística. Aí nesse ponto que eu acho que é legal, vou voltar um pouquinho do que tu falou antes. Quando a gente fala e afirma, pô, vai acabar o artista que vai renderizar, o escritório de renderização, vai acabar a profissão do arquiteto, pode ser que acabe sim a forma tradicional de fazer arquitetura, mas ela se reinventa porque, de novo, tu precisa de uma pessoa, um curador atrás disso para dizer o que tu quer, como tu quer, porque isso vai ser construído em algum lugar físico. Mas para isso tu tem que ter uma noção, uma experiência, tu tem que saber o que tu estás fazendo, dominar isso. A ferramenta vai te ajudar. Aí nessas velocidades, que eu acho que vai aumentar muito, a minha aposta também dentro do ramo dessa harmonia entre um modelo, inteligência artificial e o resultado disso porque eu quero. Mas, de novo, porque eu quero. Então, a forma tradicional do profissional, ela talvez deixe de existir. Mas esse profissional está com uma nova profissão ali na frente que vai exigir que o mercado prepare esse cara para isso. E eu acho que isso é onde acontece o descolamento do ensino hoje. Porque esse ensino não está provocando esses novos profissionais que estão entrando no mercado para trazer esse olhar dessa maneira. Ainda está se ensinando tradicional. Está se ensinando tradicional e às vezes é frustrante com ferramentas porque, novas. E às vezes é frustrante porque talvez ele está lá aprendendo aquilo na faculdade, mas está vendo um movimento todo acontecendo para um outro lado e ele pensa, mas por que eu estou perdendo tempo fazendo isso? Cara, é por isso que eu falei, é um descolamento do que tu faz hoje com o que está acontecendo ali do lado. Isso. E tu não sabe se tu pisa lá ou se tu pisa aqui. Porque, de novo, né? Claro, tu tem que ter tua responsabilidade, tuas entregas, o teu dinheiro, o que tu vai ganhar, como, onde, mas tu nunca pode deixar de olhar aquilo ali, porque aquilo ali está vindo de encontro. E se tu não participar disso, tu vai ser atropelado por isso. Então, tentar fazer uma coisa que é tradicionalmente certa, hoje, ela já está indo para um caminho errado. Tu tens que, de novo, ter a responsabilidade de saber provar uma ferramenta nova dentro do teu escritório, saber que vai dar certo e aplicar isso no teu processo. Mas a ferramenta está ali. E eu acho que isso leva muito para o lado, principalmente de imagem, vídeo, a tua apresentação final, que o cliente quer que tu mostre, para essa atmosfera que ele deseja, que é o que a gente, no fim das contas, somos realizadores de sonhos, de casa, de empreendimento, a gente está provando isso, a gente precisa entender cada vez mais, saber ler, como a IA não consegue ler, às vezes, uma imagem, muitas vezes tu tens que conseguir ler o teu cliente para mostrar para ele o que ele quer. Porque assim, eu acho que... Vamos lá. Ainda precisa de um curador, um estrategista e um diretor. Então, assim, na hora que tu vai vender um empreendimento, um projeto, seja lá o que for, tu precisa pensar desde a concepção até a entrega final no resultado, que é um só, que é vender todos aqueles apartamentos pelo valor mais caro possível. Então, tu tem que gerar valor com aquilo. E tu só vai conseguir fazer isso entendendo que precisa ser feito isso. A inteligência artificial não sabe disso. Então, tu precisa dirigir ela para que em cada etapa isso seja construído e chegar lá no final tu ter o resultado que tu quer, né? Agora, uma coisa que tu falou aí, será que não vai mais existir aquele profissional? Eu penso assim, né? Tu imagina que tu, Marcelo, ou Jonas, vamos lá, antigamente vocês, no começo de tudo, provavelmente vocês concebiam o projeto e desenhavam o projeto também. Todo o processo. Beleza. Depois começou a entrar mais projetos, vocês começaram a
fazia o conceito dele, mas tinha alguém para desenhar. Ou talvez vocês desenhavam a base, mas tinha alguém para fazer todo o técnico daí. E cada vez foi splitando isso. Por quê? Porque a quantidade de projetos foi aumentando, vocês foram crescendo. Então daí tem alguém que só desenha o técnico, tem alguém que só cuida da concepção, e tem alguém que atende o cliente, tem alguém que cuida das alterações, sei lá. Agora tu imaginas que a IA faz uma parte grande disso aí. Tu continua na posição tomada de decisão. de tomada de decisão. Tu vai contratar alguém que vai dominar a IA e vai te entregar aquilo que tu precisa, mas vai ser uma pessoa. E pode ser uma pessoa que já trabalha contigo, que dominava o render tradicional, que agora migrou para IA, ou se ele não migrar, tu vai procurar uma outra pessoa que agora domina a IA. Então, o que vai mudar é quem não está dominando essa ferramenta, é o que eu acho. Aí eu defendo um outro ponto que eu acho que é muito legal. Aqui a gente tem a gente valoriza muito essa questão da cultura do escritório, para a gente saber o que a gente precisa entregar e como. Então a gente tem sim vários profissionais trabalhando aqui em vários projetos, em várias etapas do processo, mas todos eles têm uma cultura de saber como a gente vai entregar, o que a gente vai entregar, como fazer o projeto ser bem representado e quais os dados técnicos que tem que ter. Homogeneizar isso dentro de um escritório que eu falo que é criar essa cultura de trabalho. Então, quem entra na Mans hoje, ele vai primeiro entender essa nossa cultura, como a gente faz, e replica isso dentro do que a gente precisa entregar para o nosso cliente. Mas as ferramentas estão aí para sempre a gente evoluir cada vez mais e trazer esse resultado cada vez mais eficiente. Mas ainda existe, eu defendo isso, essa cultura de como fazer as coisas, porque se tu trouxer uma pessoa nova, aleatória, e botar ela para fazer o projeto, ela vai fazer de um jeito diferente do que tu faz. E aí é onde começa a diferenciar os trabalhos que são reconhecidos no mercado como bons e os que não são bons. Pela padronização, não de forma, mas de entrega, de qualidade. Você sempre querer o que tu fazia antes. Meu olho tem que estar batendo em todas as etapas. Não adianta... eu lembro que a gente falava isso, a gente falava assim, Ander, mas eu quero que tu faça tua imagem. Pô, tu não tem ideia, cara, como o pessoal ficava... Eu quero que... Putaço, velho, lá no escritório, porque assim, desenho. Ó... Ai, cara, o Jonas ligou aqui... Ô, Marcelo, Ander, eles falaram que... Não, o Ander não viu isso aí. Mas, pô, Ander, tu viu, cara? Não, eu vou dar mais uma olhada. Mas assim, ou se não, assim, ele pediu pra tu ver, cara. Como é que eles sabem que tu não viu, cara? Porque eles adivinham, pô, esse tu não viu mesmo, cara. E a gente já tinha uma cultura. E daí é muito engraçado, que ele assim, cara, que saco, velho. Pô, os caras vêm aí, não, mas eu quero que ele olhe. Que saco, velho. Quero que outra pessoa veja isso. Mas é isso, tem a ver com toda essa cultura e esse olhar. Mas eu acredito nisso também. Agora, uma coisa que eu me pergunto aqui, né? Onde é que é o limite? Porque assim, ó, tu falou, pô, vai precisar de menos pessoas e tal, né? Eu vou te falar uma coisa hoje, tá? A inteligência artificial estava conseguindo fazer com que a gente produza muito mais. A gente diminuiu a nossa equipe? Não. Não. Por quê? Cara, o Brasil, mano, tem tudo para fazer ainda. Tem tudo para fazer. Então, tem muito trabalho. Ou seja, se tu conseguir dobrar a tua produção, o que talvez tu vai deixar de fazer é dobrar a tua equipe. Mas aquela equipe que tu tem, ela vai conseguir produzir o dobro, tá tudo certo. E eu acho que é isso que está acontecendo lá no estúdio. A gente está conseguindo produzir muito mais, entendeu? Com o mesmo time e ainda assim a gente está contratando. E talvez seja um problema, porque daí existiria uma demanda de o dobro de profissionais que agora onde é que eles estão se encaixando. Então eu não sei como é que isso vai ficar. De verdade, não, eu não tenho essa resposta. Mas vamos pensar assim, né, cara? Vamos lá, voltar lá no princípio. Adão e Eva, não. Porra, foi louco. Quando no princípio, cara, tu queria uma imagem para o empreendimento e só existia desenhar à mão. O que o cara contratava? Uma fachada. E daí o cara ficava uma semana inteira desenhando a perspectiva daquela fachada e pintando no nanquim, e desenhando no nanquim e pintando, e entregando, e vou lá e te entrego, tá aqui a fachada. Ele trabalhou uma semana ou mais naquilo. Então vamos dizer que esse cara... Ele cobrava muito bem por essa imagem e ele fazia 2 no mês. Beleza? Pô, daí veio o 3D. Daí o cara agora ele faz num dia aquilo. Significa que agora ele vai pegar e vai fazer 2 e os outros 28 dias agora ele vai viver a vida? Não é isso que acontece. Não, ele vai para a próxima. Porque agora ele vai tentar fazer 20 agora. Ele vai para a próxima. E ele vai tentar entregar 20 agora em 3D. E daí, como tem muita gente que faz, também esse valor caiu.
Porque em vez de cobrar X, agora é só... É o mercado se ajustando, né? O mercado se ajustando. Então agora ele tem que fazer 20 para ganhar a mesma coisa. E daí... mas eu só tô aqui dando uma de advogado diabo também agora. Não, mas tem que fazer tipo essa assim, leitura, né? É o que cara, todo mundo faz. é triste isso também, né? Porque assim, pô, agora com a inteligência artificial, provavelmente o preço vai encolher um pouco também. Só que tu também tem a capacidade de produzir mais. Sabe? Aí não. A qualidade que tu entrega, a maneira como tu entrega, por mais que tenham mais pessoas fazendo, é o que destaca às vezes o profissional do outro. É a qualidade, a maneira que ele faz. Pô, daqui a pouco o mercado surge um cara que só faz imagens preto e branco com contrastes ótimos, tal. Eu Esse acho cara assim, tá especialista eu nisso. acho assim, os artistas Ele vai que se abrindo despontam, eles têm sempre autoridade e lugar para cobrar o quanto eles quiserem. A arquitetura é assim, Eu cara. tô falando do geralzão, assim, ó. Essa galera sofre. E vai sofrer. Então, é isso. Quando então, tu precisa descobrir a tua maneira de aparecer. Ter a tua característica. De ter a tua característica, muito. Por exemplo, identidade. O escritório é contratado porque faz projeto de edifícios verticais altos, ele faz compatibilização, ele faz bem isso. Ele vai se destacar por isso. Não adianta tu querer também ficar fazendo um projeto industrial. Isso. E, cara, talvez é uma dificuldade tu tentar projetar isso e outra coisa. O edifício vertical e a indústria, ou fazer o interiores, ou... Às vezes vai ter nichado. E eu acho que isso sim é o futuro. Também acho. É tu começar a especializar numa coisa e tu se tornar uma referência naquilo, um especialista. Mas hoje, quando eu vejo também isso, claro que a gente acha que sabe fazer de tudo um pouco. Aí tu quer fazer a casa, aí tu quer fazer tudo que é uma praça. E às vezes, tu até tem a competência para isso. Não, mas tu tem que ter... Tu perde o foco daí só. Aí, tu tem que ter um espectro assim de querer ler sobre tudo, querer entender sobre tudo e se dedicar sobre isso. Mas, às vezes, essa velocidade que a gente quer ter, a gente não tem tempo para se dedicar a outros assuntos, ao ponto de ter receio se eu consigo resolver aquilo ou não. Mas aí separa também os empreendedores, os corajosos, das pessoas que estão confortáveis querendo resolver só uma coisa e tá confortável numa fórmula que eu sei fazer para dar certo. E aí, cara, às vezes ganha velocidade quando tu tem um desafio, tu erra com ele e tu se desafia de novo para querer acertar. E aí o teu olhar fica melhor, o teu trabalho fica melhor, o teu processo fica melhor. Porque errando, eu acho que é a melhor prova das coisas que a gente tem que melhorar. Quando tu erra, tu quer acertar de novo. Isso. E aí eu acho que separa das pessoas que desistem das pessoas que querem acertar. E eu te vejo muito esse cara que quer acertar sempre, que quer estar na frente. E claro, por isso que eu, refazendo a pergunta, eu vou falar assim, o que hoje tu vislumbra do que tá para acontecer ali na frente, dentro do teu ramo, sobre IA. O que tu espera do que tá vindo por aí, o que tu tá vendo, sabendo dessa evolução que existiu até agora? Cara, eu espero essa evolução que eu te falei, da gente conseguir ter inputs em 3D, uma leitura melhor de imagem, de modelos 3D, de desenhos técnicos, para a gente conseguir utilizar somente a inteligência artificial para criar desejo e vender empreendimentos inteiros e projetos incríveis, né? Eu acho que isso é o passo que está ali na frente. Agora, eu também acredito que isso tudo é frenético hoje, né? Porque parece que tu precisas saber de tudo. Embarcar nesse trem, Não, embarcar é necessário. Não tem volta. Eu vejo isso. O que eu queria só tomar o cuidado é que eu sempre fui uma pessoa que, cara, tu me conhece e tu também é assim. Pô, trabalha pra caralho, né? Sempre, né, cara? Tipo, tá de férias, mas a gente tá com a cabeça aqui, ó, pensando, cara, e aquele projeto, e aquilo, e se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo. Então, quantas vezes eu me meti em outras áreas, fui pro digital, fui montar uma escola, né? Então, pô, hoje a gente tem a escola. A nossa é a maior escola do mundo, cara, de arquivismo. Legal, né, cara? É incrível isso. Tá com 15 mil alunos em 120 países. Então, tipo, cara, começou ali em 2017. Cara, isso é um outro negócio. É um outro business inteiro que foi criado. Agora, eu só queria... Seria lindo e maravilhoso se a gente conseguisse realmente que a inteligência artificial fizesse grande parte do projeto não, do trabalho repetitivo e massivo e cansativo e nos liberasse enquanto mais seres humanos criativos e das áreas de interpessoais, que é realmente tu ter tempo, tu poder tirar o teu tempo de que tu teria que ficar renderizando, projetando, sei lá o quê, compatibilizando, para tu ter mais tempo de ficar uma tarde inteira com o teu cliente para entender realmente o que ele quer. Imagina que maravilha.
Tu não tem que fazer uma reuniãozinha de meia hora para sair para outra e tu nem entender o que o cara quer. Seria lindo se conseguíssemos aproximar essa relação entre os seres humanos. Porque às vezes tu descobre coisas que tu não consegue falar numa reunião de 30 minutos. Numa, sei lá, numa experiência de ficar um dia almoçando com o teu cliente, sabe por quê? Porque conhecendo ele de uma outra forma. Numa reunião de 30 minutos, todos são objetivos. Eu vou falar somente sobre esse projeto e sobre isso. E numa conversa de um final de semana, tu descobre que o cara gosta de sei lá o quê. E daí ele tem gostos... E que agrega isso pro teu trabalho. Isso tudo, mano, se eu soubesse disso, eu tinha feito tal área mais para isso ou para aquilo. Então, assim, tu conhecer melhor... Cara, eu acho... É tão importante, cara, as pessoas se conectarem mais com isso. Com conhecer umas às outras e elas se abrirem e estarem abertas para isso. Porque eu acho que isso vai ser a grande diferença. A grande diferença vai ser na nossa capacidade de compreender o outro. De eu me colocar no teu lugar e entender aquilo que tu precisa, aquilo que tu quer, aquilo que tu gosta. Só que eu só vou fazer isso se eu te ouvir, cara. Agora, se eu não tenho tempo para te ouvir, como é que eu vou aprender? Se tu não dedica, tempo tu tem, mas as prioridades que a gente inverte é que é o grande problema do que vai ser importante para depois. É isso. Porque é o que tu falou, a máquina tem que trabalhar numa etapa que a gente precisa ter o tempo livre, não para ficar só, tô com tempo livre, é minha liberdade, minha vida pessoal também, obviamente, mas que tu tenha foco para outras coisas. Outra coisa. E de fato, isso é bem especial. 2 coisas. Cara, vou fugir um pouco do assunto aqui, mas eu acredito muito que tu só vai também ter a capacidade de compreender o outro se tu se entende. Então, assim, tem tempo livre não para ficar não fazendo nada, mas para esse autoconhecimento, cara. Então, tu poder ler mais, tu poder fazer uma terapia, tu poder fazer uma imersão de silêncio, tu poder fazer o teu jejum, que seja, o teu yoga, qualquer coisa que tu queira chamar, teu lado espiritual, cara, qualquer coisa. Então, assim, eu acho que isso também é muito importante, porque isso a IA nunca vai substituir, cara. Então, tu ter o invisível, tu ter aquilo que a gente chama de instinto, né? Pô, cara, eu lembro de que várias vezes... Sensibilidade de entender as coisas. Várias vezes a gente se deparou, e tu vai poder me dizer se eu tô enganado ou não, mas de o Jonas sentar lá e tu também e dizer, cara, eu tava pensando nisso aqui, não sei o que lá. Eu falei, não precisa falar mais nada, eu já sei. Várias vezes. E vocês falaram assim, mano, é por isso que a gente gosta de ti, cara, porque várias vezes. Não tem que ficar explicando mil coisas, é uma sacada. Só que quem que faz isso? Só quem tá conectado. E eu acho que essa é a grande vantagem do ser humano, de não perder isso, cara. E eu vejo que às vezes a gente tá se perdendo, né? Porque, pô, redes sociais, tudo mais, cara, a gente tá se afastando. Afasta. Então eu acho que o grande desafio hoje não é o limite onde a inteligência artificial vai chegar. É a limitação que a gente, enquanto ser humano, está se encolhendo. Então eu acho que a gente precisa expandir para a gente poder ser mais gente e deixar a máquina ser a máquina, porra. Cara, isso devia ser o princípio de qualquer trabalho de relação quando tu atende outras pessoas, que não seja um trabalho repetitivo, mas ter tempo para entender melhor o processo, para brifar melhor o que tu vai entregar, porque isso economiza tempo de todo mundo. Todo mundo. Porque 1000 revisões a menos. A gente tá, às vezes, tão ansioso em sentar logo na frente do computador para começar e já vou te entregar, eu já sei o que tu quer, mas talvez tu não saiba, tu vai errar 10 vezes. Talvez tu sentar um dia a mais, tu erre 3 vezes. Isso tu ganha, além disso, é empatia de tu se conectar melhor com o teu cliente ou quem está trabalhando junto contigo, porque ele vai de fato valorizar o que tu estás pensando sobre o trabalho que ele quer. Ele vai dizer, pô, esse cara... Ele ficou muito tempo comigo conversando, então ele está interessado nisso, não é só mais um trabalho, é o trabalho para aquele único cliente que vai te contratar para fazer aquilo. Tu entendeu que nesse momento ele se conectou também contigo e ele não vai te trocar por um outro orçamento porque ele está conectado contigo, porque tu é uma pessoa, um profissional que consegue entender ele. Então ele não vai trocar por uma IA, porque ele não vai ter isso, por enquanto. Por enquanto, não é um robô. Deixa eu finalizar, cara. Eu podia passar aqui 3 horas falando contigo fácil sobre vários assuntos e ir ramificando isso. Mas eu tenho várias curiosidades, assim. E como hoje aqui tu é o nosso convidado ilustre, se tu pudesse recomeçar, remontar, tu já explicou que tu faria tudo igual antes. Mas talvez algumas dicas que tu daria para quem estivesse te olhando e dizer, pô, eu quero ser o Ander e quero começar igual a ele, eu quero fazer o que ele faz. O que tu resumiria para ele? Eu tentaria, pelo menos, dar primeiros conselhos, assim, cara, ame o que tu faz, sabe?
Não, Tu assim, tem- ó, a primeira tem coisa. isso? Eu tenho, assim, muito claro, bicho. Se tu perguntar assim, pô, André, cara, eu vou dizer, só vai dar certo de verdade. Pelo tempo que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, 30 anos, só funciona pode até funcionar durante 2, 3 anos, mas para funcionar de verdade durante muito tempo, só se tu gostar muito daquilo, tá? É a primeira coisa. Então eu sempre falo, e eu sei que é clichê, né? Ah, faça o que toma. Mano, é a primeira coisa. Tu precisa ser obcecado por aquilo, de gostar, assim, ter prazer, para ser quase que uma meditação. E quando tu tá trabalhando, tu tá quase que meditando de tão focado que tu tá naquilo. Tu só vai fazer isso se tu gostar daquilo. Se tu não gostar, tu tá pensando em outras coisas e tu não vai se dedicar àquilo. Então a primeira coisa é com certeza essa. Daí, eu considero que falhas minhas, tá? Eu teria mais. Não que eu não tivesse nenhuma, né? Mas assim, eu teria ainda mais empatia com as pessoas, com quem trabalhava pra mim, ou que trabalha até hoje. Às vezes a gente pensa, pô, mas é tão óbvio pra mim, cara, como é que essa pessoa não entende esse cavalo? Daí tu xinga, mas não pode. Cara, essa pessoa ela entende 1000 outras coisas melhor que tu sobre outra coisa. Sobre aquela coisa em específico, ele tá tendo uma dificuldade, nem é dificuldade, é só um jeito de olhar para aquilo diferente. Eu teria mais empatia, eu teria mais empatia sobre a opinião de outras pessoas sobre qualquer coisa. Entendi. Eu tentaria me colocar no lugar de mais pessoas. Seria menos explosivo. Talvez eu deveria ter começado a fazer terapia muito mais jovem. Eu acho que isso é uma das coisas. Outra coisa, se você quer escalar, desapega. Tu tem que ter processos que precisam ser seguidos, mas ninguém nunca vai fazer igual a você. Entendi. A hora que tu entender isso, tu começa, e de verdade, tá? E eu não tô falando pra deixar avacalhado, deixa fazer de qualquer jeito. Não é largar, Não né? é sobre isso. É organizar isso. É assim, ó, tem de nota de 0 a 100, cara, não dá pra ser 100. Bota ali em 85 e 90 e tá tudo certo. Entendi. Tu entendeu? Entendi. A hora que tu fizer isso, cara, sai um peso gigante das tuas costas e tu começa a ter mais vida. Não só vida, mas tu olha teu negócio como um olhar diferente. Não. Mas tu começa a De uma ter outra vida, sabe por escala. quê? Porque tu começa a sofrer menos. É. E tu começa a testar, tu começa a ver que aquilo foi entregue pro cliente, o cliente ligou elogiando e achou aquilo incrível. E tu, cara, eu nem queria fazer isso. Então que bom que deixa as pessoas fazerem o que elas têm pra fazer, cara. É confiar nas pessoas. Por que tu acha que mas tu não é confiar nas pessoas. Não tem nada a ver com confiar. É ter o teu ensinar as pessoas do jeito certo e que tu sabe que ele entende o que tu precisa. Se dedicar às pessoas é a coisa mais importante. A gente se torna gestor de pessoas quando tu tem grupos. É natural. E aí tu tem que ser um bom gestor. E é difícil porque as pessoas técnicas ou artistas, elas geralmente fogem dessa obrigação, que é uma obrigação. É tipo assim, cara, eu gosto de sentar aqui na frente do meu computador e fazer esse meu trabalho aqui, não me incomoda. Tá bom, cara, então tu vai ter um trabalho que é só pra fazer sozinho. Só que a grande maioria, a maioria não, coisa incrível que foi feita no mundo até hoje, precisou de mais de uma pessoa, tá? Ninguém fez sozinho nada. Pelo menos 2. Então assim, cara, tu vai precisar se envolver com outras pessoas, tu vai ser obrigado a exercitar essa capacidade de trabalhar em equipe, de aceitar uma ideia diferente. Então, eu acho que isso é importante, tu conseguir se dedicar e servir, cara. Isso é outra coisa que eu vou falar, cara. O cara que tá na cadeira do presidente, entendeu? Ele só tem uma obrigação. Eu só tenho uma obrigação lá no escritório. Tanto que eu chego na reunião e falo, o que vocês precisam de mim? Eu não chego falando, eu preciso que tu faça isso. Não, o que vocês precisam de mim? O Anderson tá precisando disso, tá? Então eu vou ver se eu consigo. Na verdade, assim, esses servem esses, que servem esses, que servem esses. E essa pirâmide muitas vezes fica invertida. Esses servem esses, mas só que daí tá tudo errado. O processo ele não se sustenta. Não se sustenta. A hora que tu entende que, na verdade, tu tá ali para dar condições daquela pessoa. Pô, o cara não entrega, mas, porra, tu não tá dando um computador decente para ele. Tu não deu treinamento para ele. Tu não dá 20 minutos para explicar o que ele tem para fazer direito. Como é que o cara vai fazer um trabalho? Então tu tem que servir ele daquilo. Então, assim, eu acho que quanto antes eu tivesse entendido isso, tinha ficado umas coisas mais fáceis. Não teria tanta resistência em algumas partes. Cara, eu quero te agradecer demais. De novo, eu podia ficar aqui um tempão conversando contigo. Eu tenho uns assuntos aqui que a gente nem entrou. Vai ter que ter vai ter que ter um parte 2. Parte 2. Mas, pô, quero de novo aqui reconhecer
como eu tenho orgulho de ter participado dessa etapa das nossas vidas. Eu participei da tua, tu participou da nossa. Eu também tenho muito orgulho, cara, de E poder a ter gente participado, pode né? contar isso de uma forma, porque é isso que tu falou. Cara, te entendi, eu sei como é que é. Aham. Isso pra mim era libertador na época, porque tu era um cara que tu também queria aquilo e que pudesse a gente continuar sempre estar junto e trabalhando junto. Tamanha admiração que eu tenho por o Anderson, a pessoa, o empresário, o artista e agora cantor. E, porra, as músicas incríveis aí no Spotify, quem puder, segue o Segue o cara tio no Ander Spotify, aí, o tio Ander, porque tá incrível o repertório. E eu sei o que tá vindo aí pela frente. Eu sempre sou um privilegiado, porque às vezes tu me mostra uns recortezinhos pequenininhos do que tá fazendo, eu já acho incrível. Então, cara, te agradeço e que tu tenha sempre essa vontade de fazer mais, melhor e esse lado artístico aí que Massa. o mundo tem que te admirar cada vez Ah, mais. querido, obrigado, Obrigado. tá? Obrigado, também fico muito feliz, mano. Valeu. Grande abraço. Nós, conta comigo, né? Pra tudo. Sempre.